dia a todos, sejam bem-vindos a mais um programa nas Redes da Caridade. Uma alegria muito grande estarmos todos juntos para desfrutarmos do conhecimento. Hoje, pela manhã, nós vamos falar sobre um dos livros, aliás, é o segundo livro do espírito André Luiz, escrito através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é o Mensageiro, esse livro aqui, que é uma sequência do livro do Nosso Lar. E por falar em Nosso Lar, dia 25 agora, vai estrear nas salas de cinemas por todo o Brasil o filme Nosso Lar 2, que é exatamente Os Mensageiros. Então vocês não deixem de prestigiar. É muito importante, aproveitando o gancho aí, com todos vocês, é muito importante que essa primeira semana, ela seja uma primeira semana onde todos possam comparecer. Nós temos que preencher todos os espaços, todos os lugares de todas as salas. Então combinem, dentro das suas instituições, casas espíritas, de irem juntos e prestigiar o filme. E principalmente comentar sobre o filme. Hoje nós temos as redes sociais. Esse é um canal onde nós nos utilizamos para divulgar esse conhecimento que é a doutrina espírita. Então, dia 25, você vá, acompanhe esse filme, assista, leve seus parentes, amigos, familiares, né? Para poderem assistir essa obra espetacular que vai começar em todos os cinemas. E hoje nós vamos dar um spoiler aqui, né? Vamos dar uma dica, né? Gostou do spoiler? Gostei, né? É uma gíria moderna, viu, doutor? O senhor conhece? Coisa de poliglota. Coisa de poliglota. Então, pessoal, bom dia a todos, todos aí pelo YouTube, Facebook, Instagram. Não deixe de dar o seu joinha, né? O seu like, gostei. Se gostou, põe lá, gostei. Se não gostou, não vai pôr nada, não. Você liga pra gente, fala o que não gostou, pra gente corrigir, tá bom? Então, bom dia a todos, bom dia, Wilson, seja bem-vindo. Bom dia, amigos, bom dia a todos. Mais uma vez, o nosso muito obrigado por estar com vocês nessa manhã de sábado. Certo. Doutor José Nilson, bom dia. Bom dia. Quem está nos assistindo, receba um abraço bem forte de toda a equipe que está aqui trabalhando. Um abraço bem forte e um desejo de muita paz e muita saúde para vocês. Certo. E bom dia, D'Alessandro. Bom dia, Caetano. Bom dia, Wilson. Bom dia, Sr. José Nilson. E bom dia a você que está sempre emitindo bons pensamentos para todos nós. Nossa gratidão. Legal. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o livro Os Mensageiros, que é o Nosso Lar 2, que vai estar nos cinemas a partir do dia 25. Não deixe de assistir. Participem, tá bom? Então nós vamos começar aí das dicas, né? Quem vai começar? O D'Alessandro vai começar pelo prefácio do livro. Quem prefacia esse livro? Quem faz o prefácio é o benfeitor Emmanuel, e é bom sempre salientar uma informação que foi importantíssima. A autorização do senhor, é claro, Chico Xavier. A Sueli Caldas-Schubert escreve um livro intitulado Testemunhos de Chico Xavier. Então ela tem autorização na década de 80, esse livro está disponível pela Federação Espírita Brasileira, de as cartas que ele trocava com o presidente da Federação Espírita da época, na década de 40, onde vê as obras de André Luiz, está lá registrado no livro. Então Sueli Caldas-Schubert pega um trechinho da carta, faz um comentário. Então, é só para uma observação, não é à toa que os prefácios é do benfeitor Emmanuel, porque toda a obra de André Luiz, antes de ser materializada, passava sobre a supervisão de dois benfeitores, Emmanuel e Bezerra de Menezes. Então, é só para nos mostrar que André Luiz, é claro, um espírito muito amável, mas tem espíritos superiores a ele em outras áreas que trabalham de equipe, né? Espera aí, D'Alessandro, antes de iniciar, o doutor José Nilson, que é um especialista e está estudando bastante o André Luiz, eu sei que o André Luiz, no seu trabalho, também tem uma equipe grande, é isso? Tem o Chico que fala isso. Certo. Além num dos livros dela, ela fala isso, e eu escutei ela dizer que o André, na realidade, é 3 espíritos
de grande evolução, mas ligada à Terra, que usa o André para falar para nós, porque o André tem muito conhecimento de ciência, eles precisavam de alguém que tivesse esse conhecimento para poder absorver isso. Então perguntavam para o Chico quem são esses 13. O Chico disse que ele não costuma falar assunto que ele não teve permissão. Ele disse, eu também não pedi permissão sobre isto. Mas insistiram muito, ele disse, eu não vou falar, mas só para encerrar o assunto, um dos 13 que usa o André é o Sócrates. Ele disse que é o filósofo grego. O Sócrates, que é um dos que usa. Então, aquele livro, todo livro do André, tem um que está comandando. É o Alexandre, é o Áureos, todos, na realidade, são espíritos de muita evolução, mas ainda ligados à Terra. Agora, os livros do André, se a pessoa for olhando, cada livro dele tem um caminho. Por exemplo, Libertação, ele está falando sobre as trevas. Isso. Outros é sobre umbral, outros é sobre reencarnação. Você pega lá Missionário da Luz, ele vai descrever reencarnação. Não tem nenhum livro espiritualista que descreva reencarnação igual a Missionário da Luz. Mas Obreiros da Vida Eterna é falando sobre desencarnação. Cada livro dele, por exemplo, Evolução em Dois Mundos, é mestres de biologia para poder ter escrito um negócio daquele. Mecanismo da Mediunidade é camarada que conhece muita física. Você sente que quem está ali por trás é um grande físico que para poder escrever aquilo. Então o André, cada livro dele tem um sentido muito profundo. Por exemplo, o Mensageiro, você vê que ele vai descrever coisas ali de médios que falharam a maioria dos trabalhos ali. Agora, nesse livro que nós vamos falar, não é isso? Porque vou deixar o assunto vir. Mas você vê, o André, cada livro dele tem um sentido muito profundo, não é uma coisa superficial. E tem um orientador por trás de cada livro daquele. Ele vai parecendo uma coisa simples ali, mas não é. Doutor Nilson, então, pelo que eu vi, é um trabalho de alta envergadura. Alta, não é porque uma coisa... é como se eu tivesse uma equipe superior, eles vão transmitir para quem está preparado para receber essas informações, para transmitir para a gente sobre uma supervisão ainda. Daquele assunto. Então, por exemplo, vai falar sobre desencarnação, o Obreiros de Vida Eterna é sobre desencarnação. E ele vai trazer detalhes ali, mas é alguém que conhece muito o assunto que está supervisionando. Aí o André vai visitando coisas para eles trazer o material. Ali é trabalho de quem conhece muito, não é coisinha pouca, não. Bacana, hein? Então vamos lá, D'Alessandro, o prefácio. O prefácio, né? É belíssimo, como todo prefácio de Emmanuel. Eu só vou ler só um trechinho para justamente estimular as pessoas a verem o filme. Entregamos, pois, ao leitor amigo as novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever. Constitui o relatório incompleto de uma semana de trabalhos espirituais dos mensageiros do bem junto aos homens e, acima de tudo, mostra a figura de um emissário consciente e benfeitor generoso em Aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Então, Emmanuel, Pedro Leopoldo, 26 de fevereiro de 1944. Então vamos lá, vamos... Esse Aniceto, com certeza... É um espírito de alta envergadura. Alto preparo. O interessante que ele traz no prefácio, esse detalhe que ele fala, quando você termina de ler esse livro, você tem a impressão que todas essas atividades que foram desenvolvidas levou a um período de um ano e pouco. Porque são muitas atividades que eles desenvolvem nesse período de uma semana aí. Né? Então a gente percebe que logo no capítulo 1, o André Luiz, ele tem o despertar dele, ele passou pelaquela reconhecido como cidadão de Nosso Lar no último capítulo do livro Nosso Lar. Certo. E aí ele reconhece que ele passou muito tempo da encarnação dele querendo desenvolver e cultivar coisas efêmeras que para ele de nada serviu ali, que ele precisou se transformar muito para começar essa nova etapa da vida dele. Então no capítulo 1 do livro dos Mensageiros, o tema é renovação. Porque André Luiz ele vai buscar numa palestra, vai buscar através das orientações das pessoas que estão ao redor dele, como ele poderia continuar o seu desenvolvimento, o que ele poderia fazer para aprender e para crescer mais. E aí ele é orientado a procurar, a integrar o grupo dos mensageiros, que era liderado pelo Aniceto, na busca da transformação. Morre o homem velho, nasce o homem novo.
Bacana, hein? Então, pessoal, deixa eu só avisar as pessoas, viu, doutor Nilson? Porque esse programa não está sendo ao vivo, ele está sendo gravado. Mas você que está nos assistindo pode fazer as suas observações, as suas colocações, que nós vamos procurar, na medida do possível, responder, tá bom? Então, principalmente aí pelo YouTube, às vezes as pessoas falam assim, pô, Caetano, mas o Facebook, eu estou assistindo por lá e você não fala nada. Então, a partir daquele momento que me falaram isso, eu estou percebendo mais o Facebook, o Instagram, para a gente poder estar correspondendo com todos vocês, tá bom? Então, não deixe aí de fazer as suas observações, porque vocês acabam enriquecendo muito esse programa. Bom, então, pelo que o Wilson falou, esse livro aqui é resultado de uma semana de observações que o Espírito André Luiz fez na cruz. Não seria observações, seria mão na obra mesmo, né? Ele participou ativamente dos trabalhos. Então vamos dar um exemplo aí. O que é participar? Vamos falar um trabalho, Wilson, para a gente, o Zé Nilson, o D'Alessandro. Algo muito interessante que acontece logo no começo do livro, é um hábito de nós encarnados. Às vezes você está numa rodinha, num evento, em algum local, e aí você começa a falar, poxa, Wilson, hoje aconteceu um tal fato comigo, uma desgraça, não sei o quê, você começa a se lamentar. Aí todo mundo dá atenção pra você. Aí o outro que está na rodinha fala assim, isso é fichinha, tu não sabe. Hoje no meu, e cada um vai contando uma situação... Muro das Lamentações. Muro das Lamentações. E aí André Luiz conta o caso dele pro Vicente, que é o médico que faz parte do grupo lá junto com ele, né, que ele se identifica por remédio. Então, contando toda a trajetória, que a esposa havia esquecido ele, tinha outro casamento, os filhos nem ligavam para ele. E aí ele termina, né, olha como eu sou triste, né? Aí o Vicente falou assim, isso não é nada. Aí o Vicente começa a contar a história dele, que o irmão vem morar com a família, o irmão se engraça com a esposa se engraça com o irmão, concluindo os dois assassinam o Vicente, ele desencarna, né? Ave Maria. E aí um lamentando pro outro, quando o Aniceto olha de longe pros dois e se aproxima e fala, né? Ali é um momento de renovação, é hora de deixar para trás o que passou e não ficar mais relembrando as tragédias da vida, e sim pensando no que é positivo. Então uma das mensagens desse livro, logo no começo, é pra gente parar com essa mania que a gente tem de se lamentar e querer, através de dores, que os outros sintam pena da gente. É a gente se fortalecer nas situações que vivemos e sair daí para frente procurando mudar a nossa postura perante a vida. Então, essa é uma lição que ele traz aqui, um aprendizado legal de André Luiz. Como sempre, o André é gigante, porque quando a pessoa volta do passado, ele vai se prendendo. E a força do passado, ele faz com que seja uma força que contrai. E o espírito precisa expandir. O amor é uma força que expande. O bem, o espírito que toma o caminho do bem, ele expande. O espírito mais evoluído é um espírito que tem uma expansão maior. E ele vai concentrando. Se vai concentrando, ele vai formando quase que com uma capa em volta dele, uma carapaça. Ele vai ficando, o ovoide é que vai se concentrando. Então é como se ele formasse quase um abscesso. Se forma ali e o abscesso precisa explodir. Precisa ser drenado, às vezes ele vai explodir. E para o crescimento do espírito, ele cresce através da expansão do amor ou cresce através da expansão que a dor vai provocar nele, porque a dor vai chegar um momento que ela vai precisar explodir. Esse abscesso vai chegar uma hora que ele vai precisar ser drenado. E na hora que ele drena, ele também cresce. Então a dor é como se Deus permitisse para o homem, depois do amor, é a dor que talvez que mais faz o homem crescer. Então por isso que ele às vezes vem reclamando, cadê já cuidado para você não ficar insistado em cima desse complexo de culpa teu, ou de remorso, ou de ódio, de raiva. Precisa expandir. Por isso que os espíritos dizem, olha, você aprende aquilo como um momento do teu crescimento e não ficar preso naquilo, porque se ficar preso, você vai dificultar a tua expansão e às vezes vai expandir com muita dor. Por exemplo, você pega o espírito, se prende tanto que vira um ovoide, um exemplo. Certo. Que a gente sabe que são caminhos. O que é que o ovoide precisa? Ele precisa expandir. Aí o que é que os espíritos pegam o ovoide? Faz nascer, às vezes, de uma forma bem deformada, doente, cheio de problemas,
porque ele precisa voltar a ter o perispírito, uma Doutor forma Nilson. humana. Então a dor vai fazer ele expandir, porque ele vem todo deformado e expande agora na forma humana que ele tinha perdido a sua forma perispiritual. A dor é sempre, por isso que a dor é uma bênção. Vamos explicar um pouquinho, porque às vezes tem pessoas que estão nos assistindo. Aí o senhor falou ovoide. O senhor pode dar uma ideia assim, um conceito assim simples para as pessoas que estão nos ouvindo? Para que é um espírito ovoide? Não, o ovoide é assim, o perispírito, ele é expansivo, ele tem uma plasticidade... Que é o corpo espiritual, né? O corpo espiritual, ele tem uma plasticidade muito grande. E você pode alterar ele, o sujeito, por exemplo, ele pode, no perispírito dele, ficar mais polido, menos polido, e o sujeito que se prende numa coisa, por exemplo, na vingança, no ódio, na raiva, na mágoa, é como se ele dificulta isso, ele pode até deformar o seu perispírito, ele deforma. O sujeito que tem, por exemplo, o André mesmo conta de uma senhora que ele vai visitar, e a senhora uma família rica, ela era casada pela segunda vez com esse homem que era um homem rico, ela estava trajada elegantemente, tinha bracelete, gargantilha bonita, todo elegante. Ele disse, olha, mas ela está elegante, bonita assim, mas eu estou vendo manchas escuras dela. Aí ela terminou o almoço, ela encosta no sofá e pega no sono. Quando pega no sono, o espírito dela se afasta momentaneamente do corpo. Ele diz, olha, o aspecto dela parece uma bruxa. O perispírito dela não tem essa beleza, porque ele é um espírito ainda grosseiro. Apesar dela estar com ela. Ele dizia, às vezes, uma pessoa que está num corpo franzino, com dificuldade, e já é um espírito melhor. Então, porque o perispírito é sensível. Então, o ovoide é o sujeito que ele, durante muitos anos, ele altera o seu perispírito, e altera de tal forma que ele fica preso naquele mundinho dele, e ele não tem expansão. Então, ele é fácil até de ser manipulado. E perde até a identidade, assim? Perde, porque ele só pensa nisso, só pensa na dor. O Jesus, ele conta naquele episódio do Emaús, quando termina, Jesus tinha sido crucificado e vai aqueles 2 discípulos saindo de Jerusalém, encontram um forasteiro e vai conversando lá com o forasteiro. E você não sabe que o Rabi só pensava, porque o camarada, quando está na dor, ele às vezes só vê a dor dele. Uhum. Ele não percebe o outro, ele nem percebeu que estava diante, ele vai perceber na frente, é que estava com Jesus caminhando com ele. Andaram 6 quilômetros sem eles perceberem. Então você veja, só quando entra na casa que Jesus parte o pão é que eles veem que é Jesus, e Jesus desaparece. Porque o camarada, quando está na dor, às vezes só enxerga a dor dele. E aí a dor, imagina, ele enxerga a dor, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, o cara quer vingança, ele deforma o perispírito dele. E essa deformidade chega o caso mais grave, que é o ovoide, é o caso mais grave. E aí tem que reencarnar, o ovoide só melhora através de uma reencarnação, e normalmente numa reencarnação meio sofrida, para ele pegar o formato humano de novo, que ele perdeu momentaneamente. Que interessante, né? Você tá entendendo, tá entendendo o assunto, assim, como é que é importante isso? O senhor sabe que eu fiz essa regressão comigo mesmo, né? Quando eu era novo, eu estava lendo os livros, não sei o quê, e aí eu vi esse tal de ovoide aí, e aí eu falei assim, deixa eu ver o que eu vou fazer da minha vida para eu chegar no ovoide. Aí eu fui imaginando, fazendo besteira, reencarna, besteira, reencarna, perde a identidade, fica submisso, fica subjugado, fica escravizado, virou um ovoide. Tô lá, ovoide. Fui tudo indo para trás, hein? Aí vai chegar um momento que eu vou começar a ter que fazer o caminho de volta. Porque sempre tem uma mão amiga, geralmente uma mãe, que vai resgatar esse espírito, essa pessoa. Aí eu falei assim, é melhor eu continuar daqui para frente, porque eu fiz essa regressão para entender, porque eu confundia muito as felicidades do mundo com a felicidade do espírito. Eu falei assim, então peraí, deixa eu me deleitar nas felicidades do mundo, né? Nos prazeres do mundo.
E aí eu fui fazendo essa regressão até... Eu deitei na cama dos meus pais e fiquei deitado e fazendo isso. Até que eu vi, opa, peraí. Aí cheguei num quadro e sempre tem uma mão amiga, uma mãe que vai te resgatar. Aí você vai fazer toda essa volta através da dor e do sofrimento. Por isso que por mais difícil que esteja a vida, vale a pena perseverar. E nos primeiros capítulos do Mensageiro foi o que o Wilson fez a observação. Como o André Luiz na última existência foi católico, então ele não teve a oportunidade de estudar o Espiritismo, né? Ele não sabe o que era a mediunidade, então ele vai dialogar, ele vai ouvir aqueles que foram médios, mas aí o alerta para todos nós que somos médios, seja os ostensivos ou não. Aqueles que não usaram a mediunidade a serviço do Cristo, e sim a serviço próprio. Então os primeiros capítulos vem o depoimento do Otávio, que foi preparado há mais de 30 anos. Tinha 6 benfeitores que o preparou. Ele, ao encarnar, ele seria naquele momento solteiro, mas devido a conversas de pessoas assim encarnadas, as visões dos psicanalistas da época, ele vai procurar um psicanalista que vai dizer para ele se liberar no campo do sexo, então ele vai engravidar uma mulher. Ele usa até esse termo no capítulo, que trouxe para o seu convívio um monstro. Nesse livro? Nesse livro. Então ele fala, eu abandono 6 benfeitores para ficar do lado de um monstro. Então veja como é importante às vezes a gente não seguir os homens e sim as vozes alerta da nossa consciência. Então Otávio é um bom caso disso, das causas atuais às vezes das nossas aflições, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então cada um desses médios é um alerta para todos nós como é importante nós equilibrarmos a nossa inteligência com a nossa moralidade. Bacana, né? Esse daí que ele está falando foi no capítulo 7, ele vai descrevendo casos de vários médiuns. E no capítulo 8 ele vai falar sobre o Acelino. O Acelino também é um médium que saiu de nosso lar, que ele fala que os médiuns lá são todos preparados para essas encarnações para terem a maior porcentagem de êxito possível, mas a maior parte, infelizmente, deles desencarnam sem conseguir cumprir com a tarefa que se propuseram. E ele fala o caso do Acelino, que foi um médium que reencarnou com as suas capacidades mediúnicas bem dilatadas, psicofonia, psicografia, a parte de vidência. No entanto, ele começa a se utilizar, quando ele percebe que tem essa capacidade que poderia ganhar dinheiro, ele começa a cobrar pelos serviços. E ele, durante toda a sua trajetória, ele ganha muito dinheiro realmente atendendo os consulentes e resolvendo casos, dando os conselhos, mas a espiritualidade do nosso lar que o acompanhava, a partir desse momento deixa à sua mercê. E quando ele desencarna, é relatado que aqueles espíritos ali, aí eu vou lembrar aquela cena do Ghost, né? Daquele cara que desencarna lá, que mata lá o Patrick Swayze, que vem aquelas figurinhas escuras puxar ele, é mais ou menos o que acontece com o Acelino. Quando ele desencarna, aquelas entidades que com ele trabalhavam durante toda a sua existência, fazendo os aconselhamentos, ao qual ele fazia oferendas, né, pagava coisas para eles, vêm cobrar ele e o levam para as trevas e ninguém pode fazer nada. Então ele passa um longo período de dor e sofrimento. Então é o exemplo para todos que trabalham na seara da mediunidade, entender que dai de graça o que de graça recebestes. Bacana, né? Alessandro, o que mais aí, doutor? Esse livro chama a atenção do Joel, que tinha uma faculdade mediúnica que ele conseguia identificar o passado das pessoas. Todavia, o Joel, em vigilante, queria ser um pesquisador. E aí ele vai atrás de todos os seus ex-comparsa, porque ele pertenceu à Inquisição. Então ele perde, vamos dizer, a oportunidade de crescer na mediunidade, porque em vez de ele usar a mediunidade a serviço de amparar os necessitados, ele vai para um campo a qual ele não foi preparado, que é o campo do investigador, né? Como foi o William Crookes, esse Ernesto Bozano e outros. Então também é um outro alerta, quando às vezes a gente só escuta o intelectualismo e a gente esquece dos nossos sentimentos. Muito bacana. Né? Fala, doutor. O André, a Marlene Nobre, ela conviveu muito com o Chico, inclusive esse trabalho do André. E ela chamava muito a atenção dos meninos lá da Associação Médica Espírita, que prestasse muita atenção o André. Ela disse, presta atenção, porque ninguém deixou material para o nosso meio médico igual o André. Nós precisamos. E realmente, você, a proporção que vai avançando, você veja, nesse tempo eu estava conversando com o D'Alessandro,
que o Allan Kardec traz como uma das bases principais dele, do trabalho científico, é mostrar para o mundo acadêmico que o espírito existe e que não é uma abstração, porque ele inclusive interroga vários espíritos e vai mostrar caminhos diferentes. Porque se ele não admite a existência do espírito, como é que ele vai estudar o resto, as consequências, a reencarnação, a mediunidade e assim por diante? Mas o André, ele traz material para que os cientistas do futuro, os biologistas, a turma que trabalha com essa área de saúde em todas as áreas, desde a botânica, veterinária e humana, ele traz pontos que mostram como é que o espírito faz essa comunicação com o corpo, como é essa ligação, essa interface entre espírito e matéria. O André, ninguém trouxe material igual o André. Lógico que muitos vão, porque o André vai falar lá do corpo etérico, vai falar dos canais de força, centros de forças, ele vai falar dos corpos, as variedades, coisas que ele pode ter, ele vai fazer de alterações, onde é que fica a memória, como é que esses caminhos ficam, onde é que fica o espírito assentado, na zona robóide, ele vai descrevendo detalhes que vai servir de base para os pesquisadores do futuro. Então o André, essa interface espírito-matéria, ninguém deixou melhor do que o André. E você vai ver que tem alguns pesquisadores indo. Por exemplo, o Décio, ele estuda isto. Mas o Décio, ele estuda, mas ainda está nessa parte do corpo etérico para cá, porque ele tem cuidado de o que é que pode ser demonstrado com a ciência atual. Mas o André, ele deu um mergulho muito forte, que os pesquisadores vão estudar isto. É como se ele fosse na causa, assim, não sei se... Não é, mas a novidade, ele traz uma novidade, né? Por exemplo, o Décio, ele está trazendo essas novidades que outras pessoas já trouxeram, né? Então... E que confirmando, que o cientista confirma isso. Mas está ainda na lógica. Agora, quem também traz como hipótese, estuda é o Jorge Andréa, o doutor Jorge Andréa, né? O Jorge Andréa já traz bastante coisa, mas eu digo, o André, ele trouxe uns materiais que é muito impressionante. Por exemplo, ele diz, ele vai dando material imenso. É porque o senhor falou assim, aqui entre os encarnados não tem ainda quem esteja fazendo esse trabalho, é isso que o senhor está falando? Os encarnados ainda não entraram na pesquisa. Por exemplo, você pega, ele vai mostrar, por exemplo, na reencarnação do Sigismundo. Nós estamos saindo do livro, mas é tudo dentro da matéria dele. Ele pega o pai de Sigismundo, que vai ser pai, já está reencarnado. Mas quando o Sigismundo aparece para ele tem medo. Ele tem medo. E ele diz o seguinte, que o medo do pai de Sigismundo chega a alterar, o medo disso, altera as células germinativas dele. Ele altera a cromatina, que vai alterar o cromossomo, que vai alterar o gene, vai alterar o cromossomo e vai alterar. Então ele diz o seguinte, que o espírito, o André e o orientador que vai trabalhar com ele ali, diz, olha, uma das coisas que nós precisamos é fazer ele perdoar. Então ele trabalha o pai de Sigismundo para permitir o perdão. Aí ele diz, olha, quando ele perdoa, na hora que ele perdoa o Sigismundo, ainda ele encarnado, mas usa o espírito. Quando ele perdoa, ele diz, o perdão melhora aquele flúvio que ele está, que vai melhorar, senão ele vai impedir da reencarnação de Sigismundo. Porque ele vai alterar essa informação que ele está dizendo. O perdão alterou aquele pensamento dele que estava alterando as células germinativas. Olha que informação danada que ele está dando. A gente não faz nem ideia, né? Não tem ideia. O perdão fazendo isto. O que o Wilson está anotando aí, Wilson? Eu estava lembrando, a gente está falando de casos de médiums, né, que faliram.
Mas ele também tem exemplos lá de doutrinadores, né? Que são as pessoas que conversam com os espíritos nas reuniões mediúnicas. Então ele vai trazer para nós o exemplo do Belarmino. Então o Belarmino ele gostava muito de estudar a Bíblia, estudar os evangelhos, para na hora que fosse conversar, dialogar com os espíritos, ele mostrar superioridade, mostrar que ele entendia, que ele era melhor. Ele era muito desconfiado em relação aos companheiros de reunião da casa espírita, sempre achando que nunca estavam à altura de trabalhar com ele, achava que os médiuns mistificavam. Então sempre julgando a conduta do próximo ali e atrapalhando muito no trabalho. E também ele dá um exemplo de outros tipos de médiums, que médium não é só no momento que está no centro espírita ou na reunião mediúnica. Ele vai dar o exemplo do Monteiro, que é um outro médium, que na casa espírita ele queria ser o modelo de médium com todas as virtudes. No entanto, fora da casa espírita, na sua vida profissional, ele era um comerciante, ele era como um lobo, não perdoava ninguém, estava sempre atacando, queria cobrar tudo na... Só quer ganhar? Era o lado de César que ele compara, né? Então ele fala que o verdadeiro médium não é só médium no momento da reunião mediúnica, mas o verdadeiro médium, aí ele vai dar o exemplo da conduta do homem de bem, é aquele que procura se reformar e ter uma conduta ilibada na sua vida no dia a dia, e não só dentro da casa espírita. Fala. Você tem, deixa o Alexandre atrapalhar. Tem um caso que ele conta do camarada que veio com compromisso e quando ele começa a querer trabalhar, o espírito diz: mas você é jovem ainda, tem muito tempo. Vai, estuda, se forma. Aí ele se forma em direito. Aí ele... Não, você tem que firmar mais, ganhar dinheiro, se firmar. Aí ele arruma a esposa. Não, você tem que curtir mais a esposa, você é jovem, aproveita ela, vai curtindo, você tem tempo. E o tempo vai passando, quando ele já está velho, que quer trabalhar, os caras dizem: agora vão pensar que você já está decrépito, você já está... E ele caiu. A maioria faz isso, vou deixar para depois, é fogo isso aí, é um perigo danado. Eu mesmo sou perigoso isso, você deixar para depois. Ih, rapaz, você já deixou demais coisa para depois. Então esse camarada... história da maioria dos médios. Vou deixar para depois. Não, vou trabalhar, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar ao espiritismo, e às vezes o cara nem vai se aposentar. E aí, como é que fica? Eu vou deixar os filhos crescerem, eu vou curtir mais a mulher, olha que história danada. E aí, quando ele olha... Tirou do foco, né? E como a gente vive nós somos atrasados, né? Vivemos rodeados também de pessoas atrasadas, tem os adiantados, né? Mas a gente gosta também de ouvir um outro lado aí, né? E aí nós acabamos dando ouvidos aí àqueles que às vezes só quer até brincar com a gente e atrasar o nosso lado. E a gente às vezes dá a guarida a isso. Por isso que o estudo, ele é importante. Ele é muito importante porque vai te esclarecer. Mas o senhor estava falando uma vez de expansão perispiritual. Eu tive uma vez um caso muito interessante. Eu havia tomado um tombo, foi até quando eu conheci o senhor, mas por telefone. E eu tomei um tombo, e o tombo, que era para ser uma coisa boba, ficou uma coisa grave. Eu fraturei uma vértebra, né? E aí fui para o hospital, aquelas coisas, engessada, aqueles negócios. Aí até a Kátia ligou para o senhor, a Kátia do São Messias, né? Tomei as homeopatias, tudo, né? E aí foram fazer uma reunião em casa, mediúnica lá, e se manifestou um espírito muito pesaroso, choroso, arrependido, porque alguém superior a ele, entre aspas, pediu para me derrubar. E quem viu eu caindo falou: Caetano, você tomou um rodo, porque eu caí de costas aqui na quina da escada da Ardósia, né? E eu estava com um filho meu na mão, não queria deixar machucar, eu fiquei engessado aqui. Bom, aí esse espírito se manifestou e eu senti isso, a dor dele. Eu tive uma expansão perispiritual que eu fiquei enorme, uma coisa fantástica, assim. E nesse período eu sonhei com espíritos amigos, pessoas amigas, mas todo mundo muito gigante. Então, por isso que essa expansão perispiritual é muito interessante que o senhor estava falando, né? Porque é o momento da emoção, da verdade, da sinceridade, da honestidade, né? Por isso que esses valores, quando são trabalhados, ele faz a alma expandir, né?
Que nem quando você come, o mundo expande o teu corpo físico, né? A satisfação do corpo. Mas quando você tem as virtudes, a satisfação da alma expande a alma, né? É uma coisa assim poética e bonita, né? Sim. Fala. Um capítulo interessante que ele vai dizer, o título é A Viagem. Justamente ele vai descrever para a gente que entre a colônia Nosso Lar, antes de chegar aqui à crosta terrestre, eles vão passar por um posto de socorro, Mansão da Paz. Mas assim como aqui tem estradas, ele dá a dica que lá no mundo espiritual também tem estradas. Então, embora o Aniceto sabia volitar, pela sua bondade, ele vai andando justamente com André Luiz e Vicente, que havia ainda adquirido a habilidade de volitar. Olha só que informação, nós aqui temos as rodovias, as hidrovias, a própria aviação, os benfeitores conhecem os caminhos, né, de vir para a crosta e quem está na crosta levar para as colônias. Então, no mundo espiritual, tem gente que consegue volitar. Sim. E tem pessoas que ainda não conseguem. Vão aprender. No momento, André Luiz, naquela época, 80 anos atrás... E o que diferencia volitar para não volitar? Com certeza aprender a área da física, né? Porque eles vão ter instruções lá sobre como volitar. Ele não entra em detalhes. Mas assim, do André Luiz. Da pessoa tem alguma coisa que ela... Com certeza as virtudes, porque os físicos que não levaram a sério o seu compromisso, como está no livro Libertação, eles sabem volitar, mas é voo de... baixos. Rasante. Não é voos como o de Emmanuel Bezerra de Menezes. Então, pessoal, já temos que ir nos preparando para quando desencarnar, né, Zé? É porque depende do perispírito dele. Quanto mais sutil, mais ele faz de voo. Numa região atrasada, o perispírito dele é grosseiro. Ele pode fazer voo, mas a gente até diz, é voo de galinha. É voo de galinha, não Rasteirão. É voo, não é voo alto. E pode trupicar, né? Pode cair. Trupicar. E aí nós temos que aprender voo de águia, né? Porque a águia sempre a gente chama atenção assim. A águia é um bicho interessante, que o corvo ataca a águia. O corvo. Ele monta nas costas da águia e começa a beliscar o pescoço da águia. O que a águia faz? A reação dela? Ela abre as asas e ela voa para o alto. Ela vai, quanto mais alto ela vai, o voo não consegue respirar. O corvo cai das costas. Então, em vez dela enfrentar o corvo, ela sobe. Então, a mesma coisa, por exemplo, um obsessor é o corvo. Ele vem, começa a nos atacar. Então, em vez de atacar ele, é mais fácil a gente fazer o voo na direção de Deus, na direção de Jesus, que ele não resiste, ele vai cair fora. Bacana, hein? Pessoal, eu não sei como é que está o nosso tempo. Tinha que perguntar para a produção. 40 minutos, falei a produção. Ah, foi no ponto? Foi um ponto nosso aqui. Né? 40 minutos. Então, vamos lá. Wilson, você tem mais alguma informação aí desse livro para o nosso web espectador? Tem. Antes tem no capítulo que vai falar sobre os preparativos, quando eles vão começar essa descida para a crosta, eles vão no gabinete de auxílio magnético e percepções e todos Como é que é o nome do gabinete? Gabinete de auxílio magnético às percepções. Bacana, hein? Auxílio magnético às percepções. E lá... Os trabalhadores desse grupo do Aniceto têm as suas habilidades, as suas percepções dilatadas para que eles possam aproveitar melhor aquela semana de trabalho. Então é como se fosse uma psicometria espiritual. A partir daquele momento, André Luiz relata, por exemplo, quando ele chega para examinar alguns espíritos, ele consegue fazer uma leitura do que aconteceu com aquele espírito, como foi a sua jornada. E no primeiro momento, quando ele percebe, ele se vislumbra com aquilo. E aí ele fala, não, o Aniceto dá uma dica para ele, olha, acalma que isso daí não é brincadeira, isso daí é uma percepção que foi dada para vocês por um breve período para aprendizado de vocês. Se a gente for lembrar, nos apóstolos de Jesus, eles ficavam chateados porque eles viam Jesus curando o cego, o paralítico andando e não conseguiam, né? Mas aí quando chega aquele momento que Jesus fala para eles, olha, agora vocês vão sair de 2 em 2 para que vocês vão levar a minha palavra. E ele fala, a partir de agora vocês terão o dom de curar. E aí eles saem para curar, para pregar a palavra de Jesus e também começam a fazer as curas, porque eles recebem esse dom também por um certo período de Jesus. Então o que acontece com o André Luiz? Então ele começa a conseguir olhar para ter uma melhor análise, um melhor entendimento e um melhor aprendizado, ele consegue ver a trajetória daquele espírito, por que ele está passando pelas dores.
E aí ele descobre isso no capítulo dos que dormem, que aí eu vou deixar o D'Alessandro descrever melhor esse capítulo. Então, uma informação interessante que a gente pode trazer agora para o mundo atual, confirmando o que está na introdução do Livro dos Espíritos, que tudo aqui é uma cópia imperfeita de lá. Nessa mansão da paz, que é uma mansão a qual alguns espíritos querem invadir, eles usam armas magnéticas. E aí ele tem que ficar até admirado, o André Luiz, né? Por que está atirando? Justamente para provocar medo naquele espírito meio recalcitrante, mas não vai matá-lo. Hoje em dia a gente está vendo aí, né? Graças, é claro, a toda a preparação, os policiais ou mesmo guardas municipais de Santos usando as armas magnéticas justamente para não, vamos dizer, matar o cidadão ali e somente neutralizar suas ações. Olha só, algo de 80 anos atrás confirmando o que aparece aqui é algo muito mais atrasado do que já existe lá. E ele fica abismado que ele vê um quadro nesse local que ele vai, ele fala, eu já vi esse quadro na Terra, em Paris, quer dizer que o espírito daqui copiou lá da Terra? Ele fala, não, senhor, é ao contrário, aquele artista em desdobramento durante o sono viu a imagem aqui e reproduziu uma palidamente, parte palidamente no mundo de vocês. Aí André Luiz fica assim, né, achando que era o contrário, né? É verdade. Pessoal, eu acho que a gente tem uma propaganda. Eu vi passar aqui um passarinho que está falando da quinta-feira, é isso, produção? Lá do programa Conversa no pé do ouvido, como é que é? Roda de conversa. Roda de conversa. Aí deixa o Flávio Brown saber que eu falei isso aí. Roda de conversa, né? Todas as quintas-feiras. Não, a cada 15 dias, às quintas-feiras, 20 horas, pelo YouTube, né? Roda de conversa, que é o pessoal. AME Santos. O pessoal da AME Santos. Eu vi agora há pouco aí essa propaganda. O que passou. O que passou? O que passou. Então, agora daqui 15 dias. Agora tem. Quinta-feira agora tem, né? Tem. Então, pessoal, às 20 horas você vai lá, coloca no YouTube, a AME Santos, Associação Médica Espírita de Santos, tem roda de conversa. Doutor Nilson, olha aí. Doutor Nilson, Giovana, Flávio aprendendo Brown. Com o André Luiz aí, ó. Isso, aprendendo roda de conversa, aprendendo com o André Luiz. A esse Célia foi Patriani. O que teve, dia 11, esse já teve. Isso. Agora tem o próximo capítulo, né? 6, o próximo capítulo 6 no Mundo Maior. Então você quer trocar uma conversa, aprender um pouco mais, aprenda aí no dia 11, agora no próximo quinta-feira, com o Dr. Nilson, Flávio Brown, a Giovana Campos e a Célia Patriani. Estão aí fazendo um trabalho bacana aí, de exposição das obras do espírito André Luiz. Eu não sei se tem mais alguma coisa. Camiseta, né? Ele colocou ali camiseta? A camiseta e o Pix. A camiseta, essa aqui que nós estamos vestindo, né? Ela tá uma bagatela aí de R$50, né, Wilson? Você pode adquirir aqui pelo telefone 981-798326, é só pedir que a gente entregue em qualquer parte daqui da Ana Costa, não. Da cidade de Santos. Não, entregamos para fora, viu? Eu falei assim, manda o Pix aí, põe naquele telefone que eu falei, 981-798326, que a gente vai entregar para você. Tá bom? Não tenham dúvidas disso, tá? Que mais? Que mais, Wilson? Mais alguma propaganda? Deixa eu só falar aqui, olha, os canais do Dr. Nilson, né? José Nilson Nunes Freire, não deixa de assistir. Tem vários temas ali que ele aborda, desde o Evangelho de João, casos do médico espírita, onde vai contar casos do Chico Xavier, princípio inteligente, corpos espirituais dos animais, vai falar sobre as plantas. Meu filho, assunto é que não falta com esse homem. O homem é uma enciclopédia ali. Diderot e D'Alembert ficam no sapato com ele, não é, doutor? Não, tem assunto pra caramba aí. Eu sou como aquele Eliane Suassuna diz, eu sou um plagiador nato. Um plagiador? Plagiador nato. Deixa ele. Porque os conhecimentos desses homens. É uma brincadeira. Então, o doutor José Nilson Nunes Freire, você pode acionar aí, vai encontrar uma série de informações. É como se fosse um livro, por exemplo, agora está tendo o cientista espiritual André Luiz. Se entrar, vai ver uma série. É assim que funciona. O ato dos apóstolos e mediunidade. É como se
vai ter a série toda do Atos dos Apóstolos. De vez ser um livro, está escrito, como se está fosse um livro. falado. Só que é um livro falado porque eu vou explicando o assunto, cada capítulo Certo. desse. Então é assim que vai. Funciona como se fosse um livro. Certo. Só que é um livro, então é desse caminho. Então aí, pessoal, também você não deixa de assistir às quintas-feiras, a cada 15 dias, tem o estudo do livro Consolador. Somos nós aqui, fazemos esse estudo, né? E domingo... E presencialmente, está o Dr. Nilson lá na Silva Jardim, número 1. Você pode assistir lá, estar presencialmente, o Consolador. Na segunda-feira também nós estamos com o Evangelho Itinerante, que é com a gente ensina como se faz o Evangelho. É pelo Facebook, né, Wilson? Nas redes da caridade. E que mais? E o programa, nosso programa aqui de sábado, nas redes da caridade, todos os sábados às 9 horas da manhã. E a palestra domingo e quinta, né? Então, e antes, deixa eu falar também, domingo de manhã, nós temos lá o estudo qual é a obra que está estudando, Wilson? Todos os animais são nossos irmãos, de Marcel Benedetti. Às 8 horas, domingo às 8 horas da manhã, o estudo. E às Silva 9, Jardim número 1, viu? às 9, o Evangelho dos Animais. Leve o seu cachorro, o seu gatinho, o seu periquito, para tomar o passe lá. Toma o passe. A pessoa também toma o tutor, né? Junto, e sempre uma palestra voltada à espiritualidade dos animais. Olha que legal. Olha quanta coisa tem aí. E é tudo de graça, né, Wilson? Tudo de graça. Você quer mais o quê, né? Você tem informação de graça, tem terapia de graça, né, Zé Nilson? Tá faltando o que para você ir lá, né? Pegar essas coisas. Isso é coisa para a alma, viu? Sim. Quando nós morrermos, preste bem atenção, nós não vamos levar nada. Agora, esses valores, essas terapêuticas nos ajudam a andar melhor no mundo espiritual, a transitar melhor no mundo espiritual. Porque essas informações, elas olha que interessante, elas nos ensinam como se comportar na vida. Olha, parece que tem que vir a mamãe e o papai aqui ensinar. Então veio um tal de Jesus aqui ensinar a gente, olha, tem que andar assim, né? Que é o nosso Senhor Jesus, vem ensinar a gente atitudes, atos, educação para a gente usar no nosso dia a dia. Para quê? Para educar a alma, o espírito, né? Por quê? Porque nós ainda somos espíritos mal educados. Quer dizer, falta uma educação, hábitos salutares, saudáveis para a alma, né? Então, não deixa aí você de absorver essas informações. E também o senhor falou, né, no domingo também tem, né? Tem a palestra pública. Agora domingo às 5 horas e na quinta-feira às 14h30. Olha, tudo isso aí. E tem passe ainda, né? Recebe. O que é passe? É uma bioenergia. Um médium, a pessoa que está ali, está preparada para transmitir bons fluidos, boas energias para você. Só que nós sabemos que o mundo espiritual também atua. E por incrível que pareça, existem espíritos bons que também vão lá e nos auxiliam, nos envolvendo com muito carinho, com muito amor, e você sai melhor, muito mais saudável, apaziguado e assim com forças para enfrentar e superar as dificuldades. Wilson. Isso que você estava falando aí vai de encontro ao capítulo dos Os que Dormem. Os que dormem. É que André Luiz pergunta o que são aqueles espíritos que estão dormindo num pavilhão de 3 km². Olha só, um pavilhão de 3 km². Me lembro disso. Com centenas ali, milhares de espíritos adormecidos. E ali eles falam que são os espíritos paralíticos do bem. São os fetos de espiritualidade. São as pessoas que não acreditavam que existe alguma coisa após a vida física. Então são pessoas que só cultivavam o materialismo. E ao desencarnar, se pegam ali do outro lado, então ficam adormecidos porque não tinham preparação para encarar o outro lado da vida. Então ele descreve aqueles espíritos como verdadeiras múmias, ele usa esse termo, espíritos com forma de assustados, apavorados. Então ele começa a auscultar a mente de cada um deles ali com aquela percepção e vê que cada um deles comprometido em uma situação. Então, aqui mais uma vez aí nesse capítulo a gente percebe a importância do bom uso do nosso tempo, que aí novamente a Aniceto vem a todos os integrantes do seu grupo e ressalta para eles a importância de a gente usar o nosso tempo não de uma forma improdutiva, mas produtiva para si e para a sociedade.
E uma coisa interessante do capítulo, que toda hora o Sr. José Nilson está falando, o Wilson está falando, e que a doutrina espírita relembra a importância da oração. Porque a irmã vai fazer uma oração, todos eles ficam emocionados, o André Luiz, e as pessoas vão ganhar o benefício da oração dela, essas múmias. Então veja, um instrumento da espiritualidade, que a todo instante Jesus, quando estava encarnado, mostrou isso aos apóstolos, eles às vezes dormindo, mas Jesus sempre mostrando a importância de todos nós, filhas e filhos do Pai, em conexão com o Pai através desse mecanismo, a oração. É interessante, quando o Wilson estava falando, eu estava refletindo, porque aí falou do materialista, né? Não estou falando da pessoa se é boa ou má, ruim, não estamos falando nada disso. Ele tem uma visão materialista. Então, quando ele morre, ele continua com essa visão materialista. Ele acredita que ele é matéria, ele não é um espírito que viveu na matéria. Então, a conduta dele é toda em cima da matéria. Tudo é em cima da matéria. Só que é uma hiperignorância. Por quê? Porque ele não é a matéria. Ele está na matéria momentaneamente. E ele vai sair da matéria, porque a vida dele é fora da matéria. Olha, então, às vezes as pessoas ficam chateadas, mas materialista, não estou falando de valores, mas eu estou falando assim de conhecimento, de saber. Porque isso te ajuda. Você pode ser até uma pessoa má, mas você tendo conhecimento, esse conhecimento é importante. Agora, se você fez mau uso ou bom uso do conhecimento, é outro problema. Mas o que tem que entender é assim, a visão dele é equivocada. Ele é materialista no sentido que ele só vê a matéria. Porque ele vai morrer como todo mundo vai morrer. E aí ele vai continuar agindo como se fosse na matéria. E ele não vai acreditar que ele não está fora da matéria. Porque num outro plano de vida, a matéria desse plano, por mais etérea que seja, é matéria. Para o espírito é matéria. A mesma matéria que é essa aqui. Então, assim, quem tem essa ideia, hoje não tem mais cabimento a pessoa não receber essas informações, não ir atrás. Não tem nada a ver com religião. Porque as pessoas são antirreligiosas, tudo bem. Isso é informação. Você precisa ter essa informação. A doutrina espírita passa essa informação. Isso porque você daqui a pouco vai desencarnar. E você tem que saber que no mundo espiritual, você não é matéria, mas você esteve na matéria. Senão você vai agir sempre como sendo uma matéria, vivendo como matéria, necessitando sempre da matéria. E quando você não é mais matéria, não está mais na matéria. E é algo que espanta André Luiz quando ele chega no Rio de Janeiro, o grupo. A primeira coisa que ele vislumbra são muitos espíritos desencarnados abraçados com os encarnados para conseguir se usufruir das sensações que eles sentiam falta. Fumo, bebida, drogas, sexo. Então ele se espanta com isso daí, que aí vai corroborar com o que você acabou de falar. Que a gente sabe que Paulo falava que todos nós envoltos estamos numa multidão de testemunhas. E aí tem a ver com o voo da águia e do corvo aí, Se você voar abaixo, o corvo te pega. Então a gente tem que procurar voar alto para o corvo ficar distante aí. Voar alto é as virtudes em ação, Exatamente. Voar abaixo a gente está dando... Na direção do Cristo. Os vícios aí, Guarida para os vícios. Mas o Wilson me chamou a atenção, porque eu fiquei pensando nisso. E é verdade, eu tenho às vezes alguns amigos materialistas no sentido de só enxergar a matéria. Eu não estou falando de valores, eu falo assim, eu não estou falando de valores. Mas eu estou falando, é uma ignorância. Agora, por que a pessoa não quer ver o outro lado? Isso deve ter muito em relação ao passado, Porque no passado, nós religiosos cometemos muitas atrocidades, principalmente com quem tinha conhecimento, E então, é muito justo que a pessoa ainda reflita dessa forma. Mas hoje nós já temos informações suficientes. Tanto é que os espíritos vieram trazer essas informações. Os espíritos vieram. Falaram, olha, vocês já estão mais ou menos preparados. Aí vem o Allan Kardec, homem preparadíssimo, para executar isso, porque ninguém faz um trabalho desse sem ser o melhor ali para fazer isso, Fazer perguntas super importantes, pertinentes, Não tem uma brincadeira, é tudo muito sério uma coisa, Então, fica aí a dica aí para você, leia alguma obra aí que vai te esclarecer,
A doutrina espírita tem o primeiro livro, o livro dos espíritos, né? Foram os espíritos que ditaram esse livro. Mas nós espíritos aqui podemos ser judeu, ateu, espírita, católico, protestante, mas é uma informação importantíssima para todos nós, tá bom? Não é proselitismo, não é tirar ninguém de outro seita, religião, nada, ou crença, mas assim a título de informação. É muito ruim uma pessoa, quando a gente chega para o outro lado e fala assim, pô, Caetano, por que você não me falou aqui isso? Por que você não me falou? Eu tinha contato com você, por que você não falou? Então, essa informação ela é importantíssima. A produção falou que já acabou, doutor Nilson. O programa voou, não sei o que aconteceu, foi os mensageiros, voou. Por isso que ele falou dessa coisa de dormir. Normalmente o espírito precisa depois de desencarnar, mas tem uns que estão tão perturbados que às vezes fica dormindo muito tempo. Não é que ele parou a perturbação, mas ele dormindo, ele está esvaziando. E que normalmente o pensamento nosso, geralmente é onda curta, longas, médias. Nós não temos onda ultra curtas, é quando começa a entrar no pensamento mais do amor divino. Então os espíritos estão ali, as ondas dele estão longas ali, mas os espíritos fazendo oração, como disse a oração, onda ultra curtas que vai acordando potenciais dele. Por isso que ele se recolhe ali e tem muita gente em prece, fazendo ondas magnéticas em cima deles para aliviar, porque eles, com certeza, ficou dormindo muito tempo, a situação dele não é boa. Pessoal, gostaram do programa? Então divulgue, compartilha, dê o seu gostei aí, o seu like, tá bom? Faça desse conhecimento o conhecimento para outras pessoas, tá? Então vamos nos despedir, D'Alessandro, então, até logo. Agradeço ao senhor José Nilson, o Wilson, o Caetano e principalmente quem nos assistiu, por favor, que possamos então honrar a sabedoria de André Luiz e todos esses benfeitores prestigiando no cinema. Muita paz a todos. Legal. Doutor Nilson? Leia, assista o filme, leia o livro Os Mensageiros e tenha consciência que se tomar o caminho do bem, você vai ter paz. Legal. Wilson? Que a gente possa despertar que nem André Luiz aí para o bom aproveitamento do tempo. Excelente sábado. Legal. Nós vamos fazer uma caravana nas redes da caridade pro filme. Entendeu, Zânimos? Uma caravana. Você que nos assiste aí, vamos entrar em contato, nós vamos fazer a caravana. Quem vai organizar isso é o Max, né? Vamos fazer uma caravana aí para assistir o filme Nosso Lar 2. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Tchau.